Eu acredito que nem todos, porque são chamados específicos. Nem todos são pastores, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas. Mas todos podem ter os dons do Espírito Santo. Que é 1 Coríntios capítulo 13, que ele vai falar dos dons. Que fala que tem 9 dons. E depois 1 Coríntios capítulo 14, que ele vai falar procurar com zelo os melhores dons. Aí ele está falando para a igreja ali, não está falando para o líder. Então eu acredito que assim, Deus tem chamados específicos para todas as áreas da sociedade. Você falando nesse ponto é o que nós estávamos conversando, né, se preparando para o programa, que a pessoa confunde, e é algo que você já está entrando aí no assunto, igual eu contei o meu testemunho para o pastor, que teve uma época que Deus derramou muita unção em outro ministério, muitos anos atrás, muita poder, muita manifestação, e nessa época da manifestação de Deus, do poder de Deus, muitos ali profetizavam, era o dom de profecia. Gente que cantava, gente que dançava, gente que ensinava, acabava profetizando. Mas é o dom de profecia. Aí, quando alguém começa a profetizar uma vez ou outra, aí tem gente que já fala, esse daí é profeta. Aqui é diferente. O dom de profecia é um dom, junto com o dom de cura, dom de milagre, com aqueles 9 dons. O profeta, nós estamos falando aqui, ministério. Tem gente que já profetizou e não é profeta. Vamos entender. É o que você já está mais ou menos entrando aí. Estou tentando entrar nesse assunto. Vamos lá. Deus estabeleceu essa ordem na igreja. Aí já li um primeiro texto, né? Atos, que os profetas e mestres foram sensíveis ao Espírito Santo, como a gente estava conversando aqui. E fala, separa Barnabé e Paulo. E aí você vê que nenhum apóstolo chegou e ungiu o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé é apóstolo. Quando é que eles assumem o ministério apostólico? Quando são enviados. Pelo Espírito. Pelo Espírito. E aí é que tá. O que é um apóstolo? À luz do Novo Testamento. Vamos tirar toda a teologia que tem à luz do Novo Testamento. O que é um apóstolo? Por que Jesus usou o termo apóstolo? Porque a palavra significa enviado, né? Enviado. Sim, mas enviado para quê? Era para abrir igreja? Não, enviado na missão de... Missão do quê? Do reino, né? E o que é o reino? Proclamar o reino da... Vamos lá. A primeira vez na história que se usa a palavra apóstolo, quem usa é Alexandre o Grande, que é o rei da Grécia. Da Grécia lá. Ele pegava os seus generais de batalha, os mais hábeis, e enviava para territórios, para pegar aquele território, ganhar aquele território e colocar a cultura grega naquele território. Mudar a cultura daquele território. Eles eram chamados de apóstolos. Foi a primeira vez. Depois, quem pegou essa ideia e aperfeiçoou? Roma. Roma enviava os seus generais, ia até o local, quebrava a cultura do local e estabelecia uma nova cultura, a cultura romana. Jesus vem nesse contexto, no contexto de Roma. Pega 12 homens e coloca o mesmo título que o Império Romano tinha colocado nos seus generais de batalha, que era fazer batalha, guerrear, destravar o local, ganhar o local, né? Tomar posse e colocar a cultura do reino de Roma. Sim, aí Jesus pega a mesma ideia. Cultura do porque reino Deus de Deus. Deus é contemporâneo. E até para aqueles que estavam sendo chamados os primeiros apóstolos entender o que estava sendo. Agora vou. Isso aqui é forte, isso aqui é profundo. O apóstolo, quando Jesus ele está na Terra, ele vai usar o contemporâneo, ele vai usar aquilo que é cotidiano dele, aquilo que é normal, aquilo que está ali que todo mundo entende. Por que ele não pega o termo missionário? Missionário? Jesus. Porque era um termo que não existia. Isso daí veio depois. É bem recente esse termo missionário. É 200 anos para cá, parece que é o primeiro missionário, William Carey, um negócio assim, que usou muito esse termo. Isso eu já não sabia, mas você vê que não é um termo que naquele tempo era utilizado. O termo utilizado naquele tempo era apóstolo. Então, você acha que Deus errou o tempo que Jesus veio? Não, ele veio na plenitude. A Bíblia declara que Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo certo, específico para a ação que era necessária. Então, ele usa o termo apóstolo para 12 homens. Qual era a intenção de Jesus? Era a mesma intenção do rei da Grécia, Alexandre, e do rei de Roma, os Césares, né, de Roma. Levar pessoas, homens, para estabelecer uma nova cultura em determinadas regiões, e ele vai dizer, ide, pregai o evangelho e batiza? Não. E faz membro da igreja?
Não. Dá uma carteirinha para eles? Não. Coloca eles sentados na cadeira? Não. Discípulo. Fazer discípulo. Porque quando você faz um discípulo, o que você está fazendo? Você está desconstruindo para construir. Você destrói o quê? A mentalidade, a mudança, aí criar uma nova mentalidade. Essa era a ideia de Jesus Cristo quando levantou os apóstolos. Mas aí por quê? E o que seria um apóstolo à luz da Bíblia hoje para nós? Seria alguém que vem debaixo de, lógico, de dons, sabedoria, capacidade sobrenatural para Deus construir uma cultura errada acerca até do reino de Deus, desconstruir essa cultura e construir uma nova cultura. Para quê? Para que o reino de Deus se estabeleça. Essa era a ideia original dos apóstolos. A igreja, ela vem, a instituição igreja, o local igreja, ela vem depois disso acontecer. O propósito principal é discipular, ensinar. Depois disso, o negócio acontece. Essa era a ótica. Não era hoje, a pessoa tem 10 igrejas debaixo da minha cobertura, tenho 10 igrejas, eu abri 10 igrejas, eu sou um apóstolo. Às vezes não. Por que não muda a cultura do povo? O povo continua com a mesma cultura. Qual é uma cultura fundamental do reino de Deus? Perdão. E é interessante. Honra. Interessante que o que caminha junto com o apóstolo que nós estamos falando é o profeta, porque lá em Efésios, eu lembrei desse versículo, que diz assim, que estabelecido pelos apóstolos e profetas, se eu não me engano, acho que é Efésios 2, um negócio assim, estabelecido por os apóstolos e profetas, caminha junto esses dois ministérios. Mas, peraí, esse texto... Porque você, entrando no apostólico, mas depois nós temos que entrar no profético de novo. Vamos entrar no profético, mas tem que entender isso aqui. Se a pessoa não entender isso aqui, fica difícil. Você falou de Efésios 2, né? Vamos ver se a gente acha aqui. Se eu não me engano, é 2, que fala estabelecido pelos apóstolos e profetas. E quando o reino é estabelecido, né, pastor, aí as coisas começam a acontecer, porque tem mesmo na igreja, tem muito ensinamento que às vezes, por falta de entendimento. Isso mesmo, Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos lá. Esse fundamento é Cristo, esse fundamento é Jesus. Quem estabeleceu esse fundamento foi o próprio Jesus por meio dos apóstolos e dos profetas. Essa categoria aqui que ele está falando daquela ação espiritual, daquela ação de iniciação da igreja, do início. Esses profetas aqui, eles tinham um peso, que na realidade ele está falando dos profetas antigos que estavam profetizando. Que Jesus ia. E agora o apóstolo está falando daquilo que Jesus já fez. Que foi se estabelecer ali. Que é diferente. A pedra, né? É diferente. A ação profética para hoje é diferente da ação profética do Velho Testamento. Entendeu? Porque eles estavam profetizando algo que viria. O profeta do Novo Testamento, ele profetiza algo que já aconteceu. Ele trabalha em cima daquilo que já aconteceu. Ele fundamenta a sua vida naquilo que já aconteceu. Em quem? Em Cristo. Por isso que eu falei, a referência profética a referência profética dos profetas de hoje não é Elias, não é Moisés, não é Isaías, não é Jeremias, não é Ezequias, é Jesus. Se você entender isso, se a gente entender isso, já acaba muitas coisas. Já fala assim, opa. E fazer uma pergunta para você que é profeta e já andou com outros profetas, deve saber. Porque tem alguns profetas que parece que vive só com raiva. Porque eu acho que é baseado no Velho Testamento. Ele só, claro que tem Deus corrige, coisa e tal, mas tem uns que é só correção direto. Não tem nenhuma palavra de amor nunca. Nenhuma palavra. Eu falei, que é isso? Só bater? O que é isso? Vamos lá. Não sei se você já viu. Já. O que acontece, né? Eu acredito que tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito, né? Eu já entrei nessa vibe de... Só bater? De ser Então é bom ter conhecido agora. Vamos lá. Assim, o profeta, por Deus falar muito com ele, no sentido dele sentir Deus muito forte, e para ele as coisas de Deus ser muito naturais, no sentido de coisas espirituais, para ele é algo muito natural. A palavra profética, a profecia, a palavra de conhecimento, visões. Para ele são coisas corriqueiras, não são coisas extraordinárias. Entendeu? Não são. Então ele julga que aquilo por ser extraordinário, às vezes Deus só fala com ele. Sim. Aí ele se julga especial. E quando você se coloca como especial,
Você entra num local difícil de soberba. Você começa a dar lugar para soberba e para vaidade. Aí é um perigoso, né? Perigoso. Aí você entra na igreja e começa a ser uma pessoa mística. Você é um revelador, você quer revelar a todo mundo. E muitas vezes se acha melhor do que... E muitas vezes pelos profetas não serem aceitos na igreja por causa, às vezes, da imaturidade do próprio profeta, não é da igreja. Do próprio profeta ser imaturo e não saber andar com aquilo que Deus deu para ele, não ter maturidade daquilo, a igreja vai julgar. O pastor vai julgar, porque toda hora o cara quer profetizar, toda hora o cara quer revelar, toda hora o cara tem uma palavra, toda hora o cara tem uma visão, toda hora ele tem isso. Porque ele não entende que muitas vezes Deus está falando com ele para ele. Para ele, ou às vezes só para interceder. Só para interceder, ou só para ele saber, para ele falar, olha o que está acontecendo, eu vou interceder no meu secreto. Não, ele quer manifestar. Ele quer fazer. Deixa eu ver aqui que o pastor Aldo. Então a maturidade não é nem do povo, né? É dele mesmo. Isso, é dele mesmo. E aí a igreja, de certa forma, o pastor da igreja também, um outro problema, o pastor da igreja às vezes não sabe administrar um profeta, que é difícil. É difícil. É difícil. Eu sou um pastor também, né? Eu sou profeta e pastor. E mestre também, né? Então, aí o que acontece? Eu tenho muitos profetas no meu ministério. Tem muito, porque chama a unção profética, ela atrai quem é profeta. É que já é um imã, porque ele conhece meu coração, então ele consegue me entender. Só que eles, muitas vezes, eles acham que não precisa de ninguém acima deles, no sentido de mentoria, de liderança. Você já teve essa dificuldade? Já. Se ele acha que ele é melhor, vamos dizer, você diz que pode caminhar para o orgulho e soberba, se achar melhor. Sozinho. E às vezes ele acha, vamos dizer, não no seu caso que você é profeta também, não sei se já aconteceu isso, mas ele achar que é até melhor do que o próprio pastor da igreja, né? Olha só o que veio agora, isso é a iluminação do Espírito. Atos 13, onde é que estavam os apóstolos? Onde é que estavam os profetas em Atos 13? Na igreja. Na igreja. Onde é que os profetas têm que estar? Na igreja. Para que o estabelecimento profético primário no Novo Testamento ali? Vamos a Efésios para a gente ler? Vamos ler de novo. Efésios não, vamos para Coríntios 12, 20. De novo, 12, 28. 12, 28. E uns pôs Deus na igreja. Onde é que Deus pôs? Na igreja. Ô profeta, por que você não quer congregar? É forte essa aí, recebe. Por que recebe aí. Por que você não quer ser pastoreado? É forte. Hein? Se Deus colocou você na igreja, por que você está isolado? Se a sua ação profética é para a igreja. Para abençoar a igreja.